Em Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 36, o apóstolo Paulo vai dizer assim: depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles. E houve grande choro entre todos, e abraçando a Paulo, o beijavam. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera de que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Então, esse texto do apóstolo Paulo é um breve discurso. Ele faz um breve discurso pastoral acerca do seu testemunho, acerca do seu ministério, acerca daquilo que ele viveu e vivenciou para pregar o evangelho do Senhor Jesus. A gente vê claramente quando o apóstolo Paulo ele faz um discurso, e aqui eu li aonde ele terminou, mas eu já vou falar do discurso dele. Quando a gente vê, quando nós lemos o discurso de Paulo, que houve da parte dele um grande esforço para cumprir com o chamado de Deus. Houve uma grande dedicação, houve um grande amor da parte dele pela obra do Senhor. Houve uma devoção do apóstolo em servir. Uma devoção que muitas vezes exigiu mais do que um esforço físico. Uma devoção que exigiu muitas vezes mais do que as forças que ele possuía. Porque quem conhece as viagens missionárias do apóstolo Paulo sabe que ele naufragou, que ele foi perseguido, que ele caiu em ciladas, que ele foi maltratado, que ele foi diversas vezes, tomou chicotada, pelo menos duas eu lembro claramente aqui do relato. Então a gente vê que houve uma devoção pela obra do Senhor Jesus. Mas ele fala: olha, eu confiei no Senhor. Ele ensina, ele incentiva a confiar. Ele incentiva a meditar de que Deus está no controle de todas as coisas. E que nele existia um forte desejo de cumprir com o propósito de Deus para a vida dele. O apóstolo Paulo ele não era uma pessoa que tinha um desejo qualquer, não. Ele tinha um desejo absoluto de cumprir com o chamado que Deus havia colocado no seu coração. Custe o que custasse. Sofresse o que fosse sofrer, padecesse o que fosse padecer, se alegrasse com as alegrias de conquista que o Senhor lhe proporcionou. O grande fato ele tinha um desejo de cumprir com o propósito que Deus havia colocado no seu coração. Agora, falar de preço, principalmente no meio reformado, é complicado, porque algumas pessoas confundem o fato de que o preço foi pago, e de fato o preço foi pago na cruz do Calvário pela minha salvação. A gente não precisa fazer nada a não ser confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Só existe um chamado porque o preço já foi pago por nós. Mas quando nós olhamos para o chamado de Paulo, para o seu ministério, a gente vê não que ele pagou um preço por esse chamado, mas ele teve um peso de responsabilidade por esse chamado. Ele teve um envolvimento com o chamado de Deus para a vida dele. Evidente que o chamado dele era um chamado de apóstolo. E talvez o seu chamado não seja um chamado de frente, mas todos nós fomos chamados para servir. Todos nós somos chamados para cooperar com o corpo de Cristo. Precisa cair essa máscara de que somente alguns são chamados para trabalhar, somente alguns são chamados. Não, a Bíblia nos mostra, a gente sabe, o ID é para toda a igreja, o chamado é para toda a igreja, o envolvimento tem que ser de todos com a obra do Senhor. O envolvimento tem que ser de todos, talvez não para pregar. Tem gente que não foi chamado para pregar, definitivamente não foi. Pode estudar o que quiser que não foi. Tem gente que pode fazer o que quiser, que o chamado dele não é fazer visita, o chamado dele não é. Mas o chamado de pregar é para todos. O envolvimento meu e seu tem que ser genuíno, de devoção com a igreja. Uns vão ter títulos, outros não vão ter, mas o importante é ser envolvido com a obra de Deus. Então Paulo, no versículo 36, faz uma referência clara a um discurso. Qual que é o discurso? Como eu já disse, não é qualquer discurso.
não era qualquer falácia, não era qualquer lembrança que o apóstolo Paulo estava fazendo referência ali, mas ele fazia referência a um discurso pastoral, de testemunho. Ele fazia discurso, e não só isso, ele orientava aqueles que eram presbíteros, e aqui a gente vai trabalhar com presbíteros da igreja de Éfeso, porque de Mileto ele manda chamar os presbíteros, os anciões, os líderes da igreja de Éfeso, mas ele faz também uma orientação, ele faz um encorajamento para aqueles que ali vão estar. Ele quase que diz: olha, eu passei por tudo isso, mas vocês sabem o quanto eu fui fiel, o quanto eu preguei a verdade. Olha, vai surgir falsos mestres, mas olha, permaneça fiel. Paulo lhe traz todo esse conceito. Paulo fala a respeito de todo o esforço que ele empregou em seu chamado. Ele vai citar no seu discurso as ciladas que foram preparadas pelos judeus contra ele. Mas ele vai afirmar categoricamente, ele fala assim: olha, diante disso tudo, eu nunca deixei de pregar o Evangelho. Diante de todas as lutas, diante de todas as tribulações, diante de todas as perseguições, diante de tudo aquilo que de alguma forma me afrontou, me afetou, eu nunca deixei de pregar o Evangelho, Paulo vai falar. E isso precisa ser um exemplo para mim e para você, porque Paulo ele era um homem sujeito às mesmas paixões, tinha um chamado diferente do nosso, mas naquilo que ele foi chamado, ele se empenhou em realizar. Aquilo que Deus nos chama, precisa haver em nós um empenho para que nós possamos cumprir com esse chamado. Tem que haver um queimar no nosso coração, uma chama que nos impulsiona a cumprir com o chamado de Deus para as nossas vidas. Atos capítulo 20, versículo 19, a gente vai ver exatamente a respeito disso. Ele diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Cumprir com o chamado de Deus para as nossas vidas, cumprir com o chamado que Deus colocou no nosso coração, ele vai trazer não só momentos de alegria, mas ele vai trazer momentos de lágrimas também, momentos de tristeza, ele vai trazer momentos difíceis, mas é importante que nós tenhamos a firme convicção daquele que nos chamou. Precisamos ter a firme convicção de que nosso Redentor, ele continua a reinar, e é ele que chamou, ainda que não somos capazes de responder da maneira plena, porque nós somos falhos ainda, mas aquele que chamou é aquele que capacita, aquele que chamou é aquele que dirige, aquele que chamou é que opera o tanto o querer quanto o realizar. Você precisa responder o chamado de Deus para a sua vida. A confiança em Deus, a fé em saber que Ele está no controle, não vai permitir que as dificuldades impeçam você de cumprir o teu chamado. Não impediu Paulo. Você precisa ter uma confiança de que é Deus que está no controle. Você precisa ter uma confiança de quem te chamou, porque quando sobrevir a luta, quando sobrevir a dificuldade, quando sobrevir os contrapontos, as afrontas, você vai permanecer firme naquele que te chamou. Se você não tiver essa convicção de confiança no teu coração, você não vai poder falar como Paulo falou, porque você vai esmurecer diante da dificuldade, você vai fraquejar. Porque se tem uma coisa que você pode ter certeza, é que as dificuldades, elas vão surgir. Se tem uma coisa que você pode ter certeza, é que as dificuldades, elas vão acontecer. Mas em Deus, nós podemos superar os obstáculos que são colocados contra a realização do chamado de Deus em nossa vida. Você não foi chamado apenas para ficar sentado na igreja. Você não foi chamado para vir todo domingo na reunião. Você foi chamado para servir o Senhor. E servir é muito mais do que
vir num culto todos os domingos. Nós não podemos deixar de colocar os nossos talentos à disposição do Evangelho. Talvez o seu chamado ele não é propriamente somente dentro da igreja, mas é um chamado onde você vai dispor todo o seu talento por esse Evangelho, todo esse talento por essa obra. Diante da dificuldade, o apóstolo Paulo ele sempre manteve a sua fé e não permitiu que o seu trabalho se parasse. Olha o que diz o versículo 20 e 21 do mesmo capítulo. Como nada que útil seja, ou seja, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, não houve nada que não seja útil, como nada que útil foi, me impediu de pregar de casa em casa, me impediu de falar da conversão, me impediu de falar da importância do arrependimento, me impediu de qualquer ação desse tipo. Nunca deixou de testemunhar e de pregar. Paulo nunca parou de ensinar, nunca parou de mostrar a importância do arrependimento, nunca parou de mostrar a importância da conversão, nunca parou de mostrar a importância que há em uma pessoa se entregar ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Às vezes parece um assunto batido, às vezes parece um assunto difícil, né? Porque pregar sobre arrependimento, pregar sobre conversão é uma palavra que a igreja muitas vezes rejeita, porque acha que já se arrependeu e acha que não precisa mais se arrepender. Pregar sobre arrependimento é uma das mensagens mais difíceis que tem de pregar, porque a gente vê a igreja resistindo na cara o que a gente está pregando, porque muitos sentam no banco da igreja e acham que não precisa mais se arrepender, acha que agora está tudo certo, mas a gente tem que ter o coração contristado em todo o tempo. Vocês não pensem que eu não vejo a expressão de vocês quando eu estou pregando. Eu sei que muitas vezes eu sou resistido, mas não importa, porque eu quero pregar aquilo que a palavra de Deus ensina para pregar. Eu não me importo de vocês resistirem, mas vocês nunca vão poder falar que eu não preguei sobre arrependimento, nunca vão poder falar que eu não confrontei a vida de vocês, nunca vão poder falar que eu não ensinei a verdade do Evangelho para vocês. E Paulo vai abordar dessa maneira. Paulo vai falar assim, olha, nunca deixei de testemunhar e de pregar, nunca deixei de ensinar o arrependimento, nunca deixei de ensinar a conversão. Paulo tinha uma intensa necessidade de pregar e anunciar as boas novas do Evangelho. Queimava no coração de Paulo o fato dele anunciar, dele ter que anunciar, dele se sentir em defesa do Evangelho. Paulo ele pregava sobre o Evangelho onde quer que ele ia. Ele falava das boas novas de Cristo. Ele tinha uma necessidade clara, genuína no coração, de não se calar diante das pessoas, mas de proclamar a fé que uma vez ele tinha recebido da parte de Deus no caminho para Damasco. Então ele não podia pregar. Ele fala, ai de mim, Paulo vai falar num texto em Coríntios, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. O chamado de Cristo na vida de Paulo era algo real, verdadeiro. Como é o chamado de Deus no seu coração, igreja? Como que é o chamado de Deus no seu coração? Ele queima, ele é verdadeiro, ou ele é algo que é secundário para você? Porque eu estou para fazer uma afirmação muito clara aqui nessa noite, que aquele que não tem no seu coração a primazia do Evangelho, dificilmente ele é convertido. Eu não estou falando de chamado, eu estou falando de primazia do Evangelho. Se o Evangelho não tiver primazia no seu coração, você é uma pessoa claramente convencida de estar sentado aqui. Graças a Deus que está, que o Evangelho pode entrar no seu coração. A primeira coisa no coração do homem é a primazia do Evangelho. Quando o chamado não queima no coração, nós somos incapazes de nos dedicar ao propósito estabelecido.
Se o chamado não queimar no seu coração, você vai ser incapaz de se dedicar à causa do Evangelho, você vai ser incapaz de se dedicar ao propósito do Evangelho. Momentos difíceis nós vamos ter, não pensa que eu não tenho. Momentos difíceis, momentos de enfrentamento, momentos de tristeza, momentos de se sentir enfraquecido, isso todo mundo tem, mas a primazia do Evangelho nunca pode ficar em segundo lugar. O Evangelho nunca pode ficar em segundo lugar no nosso coração. O Evangelho nunca pode ser preterido por qualquer coisa que seja. Ele tem que ser primeiro em nosso coração. E aí o chamado vai queimar no nosso coração. Quando o Evangelho entrar de fato na nossa vida, Deus vai te chamar para você servir. E você você será capacitado para servir. Mas se não queimar no coração o chamado, eu tenho para mim que se não queimasse no coração de Paulo o chamado de Deus na vida dele, dificilmente ele ia se dedicar de tal maneira a esse propósito. Porque eu vou mostrar para vocês que ele não se dedicou de qualquer forma, não. Ele não enfrentou só chuva e sol, não. Ele não só passou necessidade, não. Ele estava disposto a morrer por esse chamado. Para a pessoa que é chamada por Deus, a sua confiança ela vai repousar naquele que o chamou. Atos capítulo 20, versículo 22 e 23 diz assim: E agora, eis que estou ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então Paulo fala, olha, eu estou ligado pelo Espírito. Paulo fala assim, olha, eu vou para Jerusalém. E Paulo faz uma afirmação assim que faz a perna de qualquer um tremer. Ele fala, eu não sei o que eu vou passar ali. Eu não sei o que eu vou ter que enfrentar. Ele fala assim, mas eu sei que de cidade em cidade aonde eu vou, eu sei, o Espírito me revela que eu vou passar por prisões e tribulações. Ele fala, eu não vou ter grandes cruzadas. Lógico que ele teve momentos de muitas conversões. Paulo foi muito usado por Deus, o maior apóstolo dos gentios. Mas o que ele faz questão de relatar no seu discurso é que ele ia para Jerusalém, mas ele sofreria muitas prisões, muitas tribulações. Quando nós somos chamados por Deus, nós não temos apenas momentos de bem-aventuranças. Nós temos momentos de dificuldade. Nós temos momentos de questionamento. Nós temos momentos onde nós questionamos muitas vezes o chamado de Deus para nós, mas nós temos que confiar naquele que nos chamou. Temos que aceitar o queimor de Deus e caminhar rumo ao propósito do Evangelho. Não pensa você que não existe momentos de deserto. Há muitos momentos de deserto. Há muitos momentos em que a gente fica triste. Há muitos momentos. Há muitos momentos. Talvez não como o de Paulo. Eu nunca fui preso por causa do Evangelho. Nunca apanhei por causa do Evangelho. Mas eu sei que o chamado, muitas vezes a gente chega a pensar. A gente chega a questionar. Não com quem questiona alguém que fez alguma coisa no sentido de não concordar, mas de falar, meu Deus, o que está acontecendo? Porque as lutas vêm, as tribulações vêm. E Paulo sabia que ele ia passar por muitas prisões, por muitas tribulações. Ele não tinha noção de tudo que lhe ia acontecer, mas ele sabia que ele ia passar por muitas lutas, por muitos sofrimentos. E quando a gente pensa num chamado de Deus, a gente imagina algo de só alegria. Quando a gente é chamado para o ministério pastoral, e aqui eu posso falar, a gente acha que a gente vai ter momentos só de alegria. A gente acha que a gente vai ter momentos onde o trabalho vai ser fácil de acontecer, a igreja, as pessoas vão se converter, que não vai ter luta na igreja, que ninguém vai falar mal do pastor nas costas, que todo mundo vai aceitar as coisas. A gente acha que vai ser a mil maravilhas.
Por isso que uma pessoa que sai de seminário, ela tem que fazer um estágio para ela ver que a coisa não é bem assim, que os momentos serão difíceis, que as pessoas muitas vezes não vão converter, e que é quando você preparar o seu melhor esboço, talvez seja aquele que você vai mais sair humilhado do púlpito. E quando você pregar aquela mensagem que você achou que não falou com ninguém, vai ser a mensagem que mais vai falar com as pessoas. E aquele que é chamado vai ter que aprender que ele tem que sair do púlpito nunca esperando um elogio nem uma crítica, que ele tem que sair com um senso de dever cumprido, que ele entregou aquilo que o Senhor trouxe. Ser chamado não é fácil, vai ter lutas e vai ter tribulações, mas essa não é a pior das lutas. Mexer com a parte emocional não é a pior das lutas. E nem vai ser a pior das lutas para você que quer servir ao Evangelho, talvez não pregando, mas talvez quando você for resistido na cara, quando as pessoas duvidarem do seu Salvador, quando as pessoas falarem para você que não quer esse Jesus que você está anunciando, quando as pessoas desdenharem da tua fé, talvez seja mais difícil aí para você. Lutas e tribulações, como a do apóstolo Paulo, dificilmente vamos passar, dificilmente seremos presos aqui no Brasil por causa da fé, mas quando nós somos chamados e quando esse chamado queima, nós temos outros tipos de tribulação, nós temos outros tipos de luta. Eu já falei isso aqui na igreja, eu quero repetir: decisões certas nem sempre traz paz contínua. Não essa paz que a gente conhece, essa paz que o mundo dá. A gente recebe a paz que vem do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Mas decisões em servir ao Senhor pode trazer um contexto de luta, de tribulação. Atos 20, 24, a gente vê claramente o amor de Paulo pelo Evangelho. Ele fala assim, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria. Então vai se cumprir com alegria, mesmo diante da tribulação você vai estar alegre. A minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quando a gente lê, ou quando eu leio o versículo 24, eu percebo que Paulo tinha o Evangelho na mais autoestima. Ele tinha o Evangelho na mais autoestima. O que importa é que o Evangelho seja pregado. E juntamente com o Evangelho, ele tinha em autoestima o chamado do qual Deus havia lhe chamado. Ele incluía seu chamado e o seu ministério na mais autoestima, no propósito de cumprir com aquilo pelo qual ele foi chamado. Paulo ele tinha uma sede muito grande de pregar o Evangelho. Em parte, eu penso que pelo fato de que ele foi um perseguidor da igreja. Porque Estevão, quando foi morto, as vestes dele foi jogado aos pés de Paulo. Paulo consentia com tudo que estava acontecendo. Ele pegou cartas para perseguir muitos cristãos e arrastavam as pessoas das casas simplesmente porque elas criam em Jesus. E eu penso que quando Paulo ele foi chamado por Cristo a caminho de Damasco, ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, ele foi chamado por Cristo. Eu penso que ele falou, olha, agora eu preciso muito mais pregar, porque eu fui perseguidor, e isso de fato aconteceu. Quando nós temos total consciência do nosso pecado e o que nós fomos perdoados, nós temos que ser impulsionados por isso, no propósito, na causa da igreja. Quanto tempo você perdeu da sua vida em pecado, em prazeres, longe do Senhor? Quanto tempo você gastou com seus prazeres, com a tua diversão, com teus propósitos, com a tua causa? Deus te chama para você servir, Deus te chama para você ter primazia pelo Evangelho, Deus te chama para você responder o chamado dEle. Deus não te chama apenas para você vir nos domingos assistir um culto aqui. Muito bom te receber aqui, tem até mais lugares para ser preenchidos, embora nós aumentamos um pouco o número de cadeiras, e demora um pouco para preencher aquelas que a gente aumenta, mas a gente aumentou. Muito bom receber, mas você precisa oferecer mais para o Senhor. Você precisa oferecer mais da sua vida para o Senhor. Você precisa se entregar seu talento, entregar os seus desejos, entregar a sua vontade. Você precisa ter na mais alta estima
o Evangelho, na mais alta estima, o chamado de Deus para a tua vida. Paulo sabia que aquele era o último momento diante daqueles que eram líderes em Éfeso. No versículo 17, eu não pus aí, não adianta aí. No versículo 17 diz assim: de Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Ele sabia que era o último momento dele diante de Éfeso, diante da liderança de Éfeso. Paulo estava consciente que aquele momento era o último diante daqueles discípulos. Versículo 25 diz assim, esse aí está aí, Iago. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não me verei mais o meu rosto. Eu imagino que não devia ser fácil, e não deve ser fácil para alguém saber que está partindo dali e nunca mais a pessoa verá o rosto dela. Acho que Paulo ele tinha consciência disso. Olha, eu preguei, eu passei pregando, e agora vocês não vão ver mais o meu rosto, porque eu vou partir para Jerusalém e eu não vou ter mais a oportunidade de estar com vocês, porque eu preciso cumprir com o chamado de Deus para a minha vida. Por toda a dedicação e entrega, Paulo sabia que estava limpo do sangue deles. Paulo pregou com tanto afinco o Evangelho, Paulo ensinou com tanto afinco a verdade, que Paulo sabia que estava limpo do sangue de Éfeso, limpo do sangue daqueles que estavam ali ouvindo o seu testemunho. Ele sabia que ele tinha feito tudo o que estava ao alcance dele em pregar o Evangelho. E quando eu vejo Paulo falando isso, tem uma pergunta que nós temos que indagar para nós mesmos. Será que aquelas pessoas que estão à nossa volta, será que nós estamos isentos do sangue daqueles que nos cercam? Será que nós já esgotamos todas as possibilidades de pregar o Evangelho para aqueles que estão ao nosso redor? Será que nós podemos falar como Paulo falou: eu estou limpo, desde agora eu já estou limpo do sangue de vocês, porque eu preguei sobre o reino? Meu Deus! Versículo 26 e 27, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo fala: eu estou limpo porque eu nunca deixei de vos anunciar os conselhos de Deus. Nunca vos deixei de falar a verdade. Nunca vos deixei de pregar o Evangelho. Paulo vai falar: olha, eu sempre anunciei o reino para vocês. Será que todas as pessoas que te cercam, você já anunciou o Evangelho? Será que você já permitiu que o chamado queimasse no teu coração de tal maneira que você pregou para aqueles que estavam à sua volta? Ou você apenas se contentou em saber que está salvo? Ou você apenas se contentou em saber que você ouviu o Evangelho e que de alguma forma você foi constrangido pelo Espírito e o aceitou? Se o Evangelho é primazia na sua vida, nada vai impedir você de pregar. Não vai ter vergonha, não vai ter situação que vai impedir, mas você vai querer anunciar o Evangelho que salvou você do laço do inferno. Eu lembro quando eu me converti, igreja, eu queria que meus pais fossem salvos por toda a lei, eu queria que meu irmão fosse salvo. Eu preguei, a primeira Bíblia da maioria da minha família foi eu que dei. Eu preguei o Evangelho, eu falava: pai, vamos na igreja. Quem não sabe, meu pai foi criado por um bispo católico quando meu avô faleceu, em Apucarana. Um ano depois, minha avó faleceu. E o meu pai foi criado, meu pai foi coroinha, meu pai tinha um catolicismo enraizado dentro dele de tal maneira. Mas em mim havia um desejo, eu falava: Senhor, a tua palavra diz que crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu falava: pai. E meu pai, muitas vezes firme comigo, falou: olha, se falar, meu pai era devoto de um santo, se falar do santo eu saio da igreja. Mas toda a minha família está nos caminhos do Senhor hoje. Meu irmão está no tempo integral, servindo o Senhor na obra. Mas havia um desejo no meu coração de pregar. O problema é que às vezes nós nos contentamos
nas pessoas que estarem à nossa volta e irem para o inferno. Meu Deus, quantos de nós passamos a vida ao lado de alguém e nós permitimos que essa pessoa vá para o inferno sem derramar uma lágrima pela vida dessa pessoa? Mas Paulo fala: olha, eu estou limpo do sangue de vocês. Eu preguei o reino, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, não tem nada mais que eu possa fazer. Ele tinha ensinado a vontade de Deus. Ele tinha gasto o seu tempo de ministério naquele lugar, ensinando o reino, não ensinando fábulas, não ensinando, alegrando os corações com falsas verdades, mas pregando o arrependimento e a conversão, pregando a verdade. Paulo vai falar: olha, eu passei a minha vida, é o tempo que eu tive com vocês anunciando esse evangelho, mostrando como é importante se converter, mostrando como é importante é se arrepender. E aí Paulo vai reconhecer a liderança daquela igreja. Paulo vai reconhecer que Deus levanta ministérios para fortalecer a igreja. Paulo vai reconhecer que Deus chama alguns sim para serem líderes, né, para estar à frente do trabalho. Paulo vai reconhecer isso no versículo 28, ele diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. A palavra grega, acho que é episcopos, né, se não me falha a memória. Aqui bispo ele vai usar, ele está falando com presbítero, ele vai trazer um contexto de bispo, presbítero, né, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Paulo vai reconhecer a autoridade daqueles que foram constituídos para apacentar não qualquer igreja, mas para apacentar a igreja que Deus resgatou com o seu sangue. Ele vai trazer um contexto para apacentar um povo de propriedade exclusiva de Deus. No próprio Efésios capítulo 4, versículo 11, a carta à igreja de Efésios, né, ele fala: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então Paulo ele mostra a responsabilidade de pastorear a igreja, a responsabilidade de pastorear a raça eleita, o povo santo, a nação santa, a pastorear aquele povo que foi adquirido pelo sangue do Cordeiro, né? Aquele que foi adquirido, que é propriedade do Senhor. E esse mesmo chamado para a liderança, ele se estende para você, igreja. Talvez não para servir de frente, mas para servir esse povo que é propriedade exclusiva de Deus, para servir aqueles que foram chamados, para anunciar o evangelho, para ser o canal, para alcançar aqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo, por meio da pregação do evangelho. Paulo demonstra todo o cuidado que ele tem com a igreja. Ele mostra conhecimento, que ele sabe que irão surgir falsos profetas, mas ele diz assim, ele demonstra a confiança que ele tem na perseverança dos santos, porque ele dedica, ele entrega eles ao cuidado de Deus. Versículo 29 ao 32 diz assim: porque eu sei isto, que depois de minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmo, do meio de vocês mesmos, vão se levantar homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Aí ele fala: portanto vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei de dia e de noite, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ele fala agora: pois, irmãos, encomendo-vos a Deus. Então ele mostra que ele confia na perseverança dos santos, ele mostra que ele confia no cuidado de Deus. Ele fala: recomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar esperança entre todos os santificados. Paulo fala: olha, vão surgir pessoas más, vão surgir pastores que pastoreiam o próprio ventre, vão surgir pastores com motivações erradas, vão surgir pastores que vão pregar com objetivos alheios ao evangelho, mas eu entrego vocês ao cuidado de Deus. Eu confio, persevere, vigie. Paulo ele vai descrevendo e encorajando a confiar em Deus. E claro
ele mostra a verdadeira motivação de alguém que é chamado por Deus e que de fato quer cumprir com esse chamado. Paulo mostra que a motivação dele é sempre foi servir, que não tinha nenhum interesse por trás da motivação de Paulo, que não havia nada que não fosse apenas o dever de pregar o Evangelho. Então Paulo, ele mostra que o chamado precisa estar fundamentado não nos benefícios que ele pode trazer, que o chamado ele tem que estar fundamentado não na honra que pode ocasionalmente acontecer em alguns lugares ou em alguns momentos, mas ele precisa estar fundamentado apenas em servir a Deus, apenas em servir o Evangelho. Então Paulo, ele finaliza o seu discurso, depois de incentivar, depois de pregar, depois de anunciar, Paulo ele finaliza o seu discurso e a Bíblia diz que ele se coloca de joelhos junto com os irmãos. Ele não termina o seu discurso e sai, não, ele dobra os joelhos para orar junto com os seus irmãos. Versículo 36 diz: e havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Então, diante daquela situação, após esse discurso, diante dessa situação, Paulo então, ali junto com os irmãos, surge no meio deles um sentimento de tristeza. Imagine você, Paulo, pregando, ensinando, falando, e de repente você descobre que o seu líder, aquele que pregou para você, não vai estar mais diante de você. Então surge um momento de tristeza ali. Não foi um momento de alegria. O chamado não é feito só de momentos alegres. O chamado é feito de momentos tristes também. O chamado é feito de momentos onde você vai para o deserto. O chamado é feito de momentos onde você se torna solitário. Mas o chamado é feito de alegria também, mas tem os momentos tristes. E naquele momento era um momento de tristeza, era um momento de despedida, era um momento de que não veria mais. E quando há um sentimento assim, a gente percebe claramente que vai surgir então uma ação de carinho, de respeito, de amor pelo apóstolo. É um momento que é tomado pelo amor, eu creio que pelo amor ao Evangelho, pelo amor, pela gratidão àquele que tinha feito tudo aquilo por eles, né? Versículo 37, 38 diz assim: e levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo o beijavam, entristecendo-se muitos, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Paulo iria partir. Paulo, sabendo de tudo isso, ele partiu, na verdade, para continuar o seu ministério, não importando o que poderia acontecer. Eu fico pensando se fosse eu. Se eu soubesse que continuar o ministério fosse me tirar do meio da minha família. Eu fico pensando se fosse eu, como é que eu ia agir? Como é que eu ia agir? Eu quero que você reflita sobre isso. Como é que você age se você soubesse disso? Mas Paulo, ele estava firme no chamado. Paulo estava firme naquele que tinha chamado. Paulo tinha convicção daquilo que ele estava fazendo. Ele sabia para onde ele ia. Ele não sabia o que aconteceria. Paulo sabia que para cumprir o chamado era necessário abrir mão de muitas coisas. Você está preparado para abrir mão de muitas coisas, igreja? Você está preparado para abrir mão, às vezes, de prazer? Está preparado para abrir mão de alguma coisa que você quer muito fazer? Está preparado para colocar os seus planos em segundo plano para cumprir o chamado de Deus? Paulo estava consciente disso. Versículo 21, capítulo 21, versículo 10 e 11 diz assim: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e entregarão na mão dos gentios. Então Paulo, demorando ali, chega um profeta, pega o cinto dele, amarra o cinto e fala: olha, vão fazer isso aqui com você. Você vai ser preso. Você vai ser entregue nas mãos dos gentios. Você vai ter que pagar um alto preço por esse chamado
que você recebeu. Você vai pagar um alto preço pelo chamado de Deus na sua vida. O chamado, gente, ao ministério, ele pode exigir que a gente abra mão de muitas coisas. Não pense você que você não vai ter que abrir mão. Vai, mas você vai ter o prazer do Evangelho. Você vai ter a alegria que excede todo entendimento. Você vai ser totalmente preenchido pela palavra da cruz, por saber que o teu nome está escrito no livro da vida. Não que Deus não se alegre nos nossos prazeres. Eu sempre falo aqui que Deus tem prazer, alegria no nosso prazer. Mas às vezes Deus permite, Ele requer que nós abramos mão para que Ele esteja em primeiro lugar na nossa vida. Viver o Evangelho, viver para o Evangelho, Ele exige que nós abrimos mão do nosso eu. Uma pessoa salva, ela é independente do eu dela. O eu dela não controla mais a vida dela. Gálatas 2:20 tem que ser realidade. Eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu sei que é um processo, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Viver por Evangelho exige que deixemos aquilo que nos impede de estar presente em oração, em busca. O que impede você de cumprir com o chamado? O que impede você de servir com mais afinco? Imagine você, se você pensasse que hoje fosse o seu último dia de vida. Talvez você falasse: não, pastor, se eu soubesse que hoje é o meu último dia de vida, eu ia pregar para valer. Eu ia fazer tudo que eu podia fazer que eu não fiz. Mas a gente tem que viver hoje como se fosse o último dia. Nós precisamos servir como se nós fôssemos chamados. O Evangelho é o mais importante para nós. A iminência do desconforto, a iminência da afronta não pode nos tirar o ímpeto de servir a Deus. A iminência da afronta, do desconforto, não pode tirar o ímpeto de querer servir mais e mais o Senhor. Não permita que nada tire o desejo seu de servir o Senhor. Afaste-se daqueles que quer impedir você de vir na igreja. Afaste dos propósitos que estão no lugar dos propósitos de Deus na sua vida. Priorize o Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar. Mas quando aqueles que estavam reunidos ali com Paulo ouviram o que o profeta disse, eles começaram a chorar. Versículo 12 e 13, para a gente finalizar, diz assim: e ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, para que Paulo não subisse a Jerusalém. Eles rogaram: Paulo, não sobe. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós? Cara, mexe comigo esse texto, porque que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Paulo vai falar: porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo fala: eu estou pronto para qualquer coisa. Paulo fala: eu estou pronto a morrer por esse amor. Eu estou pronto a morrer para cumprir com o chamado de Deus para a minha vida. Não tem nada demasiadamente grande que eu não vou enfrentar para servir o meu Deus de fato e de verdade. Meu amado, você precisa servir de verdade o seu Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra que diz. Talvez é o último dia que Deus está te dando para você tomar a decisão de servi-lo de fato e de verdade. Às vezes a gente pensa que nós vamos ter a vida inteira. Às vezes não tem. A Bíblia diz: louco, se nessa noite pedires a tua alma, o que tem tu preparado? O que você tem preparado? Eu espero que ninguém morra, né? Claro que eu não quero isso, né? Pelo amor de Deus, eu amo vocês, quero estar junto com vocês na quarta, no domingo, nos dias que a gente tiver a oportunidade de estar junto.
Mas viva hoje como se fosse o último. Sirva hoje como se fosse o último. Não existe preço maior. Paulo sabia disso, Paulo tinha isso enraizado no coração. Não existe preço maior do que aquele que foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Por isso Paulo estava totalmente disposto a cumprir com o propósito, a cumprir com o chamado. Aplica isso na sua vida, meu irmão. Aplica que você deve seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que você tem que querer cumprir com o chamado de Deus para a sua vida. Mas não é cumprir de qualquer jeito, não. Não é fazer de maneira relaxada, não. Mas é fazer com dedicação, com esforço. Fazer a obra do Senhor exige esforço, com confiança em Deus. Isso é fazer a obra de Deus com zelo, com prudência. Aprende que nós não podemos dar desculpas para não cumprir com o chamado de Deus por nós. Nós não podemos ficar dando desculpa, não, eu estou muito cedo, não, eu estou muito novo, não, preciso fazer isso, não, preciso trabalhar, não, preciso dormir mais, porque eu estou cansado. Não, viva como se fosse o último. Depois no céu você vai trabalhar mais, vai ficar descansando lá não, né? Viva como se fosse o último. Sirva. Cristo já pagou o preço. Estejamos dispostos a servir para a glória de Deus.